Bom dia, maravilhindas, boa tarde, boa noite, né? Que você tenha uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada, né? Lembrando que a gente tem que agarrar a fé, agarrar a esperança para vencermos. Eu vou mandar um beijo agora para as maravilhindas e maravilhindo que me veem, que me manda mensagem, né? E dizer para você que, sabe, ler o seu comentário é muito importante, sabe? Eu gosto de ler o seu comentário. Às vezes, gente, eu demoro para responder e olha que eu não tenho gente assim não, hein? Para falar assim, ó, não deu tempo de responder todo mundo. Não, não. É poucas pessoas que comentam no meu vídeo. E mais uma vez eu vou deixar explicado aqui. Eu não gravo, gente, a fim de ter milhares de seguidores. Não, não é isso não. Eu gravo nessa plataforma para que mais tarde, no futuro, quando eu não estiver mais aqui, a minha descendência, né, possa saber um pouco de mim e saber o quanto eu amo, o quanto eu amei cada um dos netos. Tá fazendo discurso de morte, Helene? Claro que não, né, gente? Claro que não. Eu vou viver muito. A Bíblia fala que o Senhor dá longos anos de vida na terra àqueles que creem. Então vamos lá, Tuca Gonçalves. Um abraço, amigo. Deus continua abençoando você. O Tuca Gonçalves é de anos atrás, né? Cida Stedley, né? Um beijo para você, loirinha maravilhosa. Dinha Guedes também é das antigas. Maria Antônia, um beijo para você. Érica e Max também é de muito tempo, né? Nelma Sampaio, eu fiquei muito feliz de saber que o Senhor falou com você de alguma forma em um dos meus vídeos, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Tudo junto e misturado. Amém, irmã? Deus continua abençoando você. Cristiana Góes. Nilda Maria. Um abraço, um beijo, né, no coração de cada um de vocês. Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando eu sento aqui, eu não sento para conversar lorota, conversar uma coisa que eu não sinto. Verdadeiramente eu tenho um carinho muito grande por vocês. E ao som dos periquitos e das calopsitas, porque hoje já está daquele jeito, né? Bom, gente, mais uma vez eu venho falar de experiência com você, né? Porque afinal de contas, 63 anos, você há de convir comigo que eu já caminhei muito ao longo dessa vida. Deixa eu ver se eu consigo. Tentei acalmar eles, coloquei eles mais pro fundo, pra ver se não faz tanto barulho, né? Você vai ouvir barulho de galinha ciscando, galo cantando, uma série de coisas. Eu moro no final da rua e aqui atrás do meu corredor, aqui da frente, o meu vizinho cria galinhas, né? Então elas ficam ciscando por aqui. Ele tem cachorros pitbulls que às vezes late alto. Do outro lado tem, depois dele tem uma mini fazendinha. Então você vai ouvir muito barulho de bichos, né? Então eu sempre gosto de lembrar isso aqui, porque senão fica uma barulhada no vídeo. Mas eu não vim falar de bichos. Eu vim tratar da essência de ser uma mulher, né? Tanto eu quanto você. Nós estamos atravessando um período tão estranho na nossa história, né? Um período assim que, sabe, dá medo. Dá medo, gente. Sabe, eu nunca vi uma situação como essa que nós estamos vivendo, sabe? Onde que a gente vai ter que pedir até com licença para dizer que é mulher, né? Por a sensação que dá é que as pessoas estão querendo nos culpar por ser mulher e por elas dizerem que nasceram em corpo errado, né? E pense você do jeito que você quiser, sabe? Eu sou uma mulher das antigas. Eu acredito que Deus criou o homem e a mulher.
sabe? Eu tenho muito respeito pela palavra de Deus. Também tenho muito respeito pelo ser humano, sabe? E acredito que devemos ser respeitados no igual. Antigamente, sabe, uma senhora, ela tinha, sabe, uma referência tão grande por ser uma senhora, e ela era vista com tanta admiração, sabe, com tanto zelo, né? Então eu fui criada com avós, né? Eu fui criada com avós, depois meu avô morreu, ficou só a minha avó morou com a gente uns bons, até os meus 30 anos, né? A minha avó morou com a minha mãe. Quando a minha avó morreu, eu estava eu já tinha 30 anos. Então eu convivi 30 anos da minha vida com a minha avó morando com a gente, né? Ela ficou viúva, ela tinha a casa dela, mas o meu tio era muito ele era alcoólatra, né? E ele era agressivo. Então minha mãe achou por bem pegar a minha avó e levar a minha avó para morar com a gente. Então eu tenho uma referência, sabe, de senhoras muito diferente do que estão inculcando na cabeça dos mais novos que vem aí. Sabe, eu acho que a família, ela precisa sim de uma referência, sabe? É necessário. E mesmo porque a família nasceu no coração de Deus. Querendo ou não, as pessoas achando bom ou ruim, sabe? A família nasceu no coração de Deus. Então nos respeite, por favor, né? Nos respeite. Porque não somos nós que tem que adequar a era desse ano, não. Eu já sou uma mulher de 63 anos, eu não tenho que ninguém vai me enfiar a goela abaixo uma coisa que é contrária à palavra de Deus, sabe? É contrário à palavra de Deus. E eu fico passada de ver como que pessoas que professam uma fé, eu não estou falando de religião, sabe? Eu não estou falando de igreja A, B, C ou D, mas como que o mundo tem nos afrontado, principalmente aqui no nosso país. Que afronta é essa, sabe? Eu ainda ensino os meus netos, porque eles vêm passar dias aqui comigo. Eu ensino para os meus netos valores e bons costumes, sabe? A questão não é colocar eles contra um grupo de pessoas, não. Não é isso, não. A questão é eles serem respeitados pela criação que estão tendo. Então nenhum professor, nenhuma escola deve interferir na vida de uma criança, sabe? Que tem pai, que tem mãe. Eu estou falando de crianças que são nascidas em família, entendeu? A família é composta de pai, mãe, filhos e irmãos. Essa é a família, sabe? Eu fui criado dentro de uma família desorganizada, sabe? Meu pai é alcoólatra, né? Uma família muito disfuncional, mas a minha vozinha estava ali, sabe? Para nos ensinar a ter respeito pelo outro, sabe? A entender que a minha liberdade terminava quando começava do outro, que eu não podia invadir a privacidade de outra pessoa, não. E o que nós vemos hoje, sabe? Nós vemos uma bagunça na nossa política, nós vemos uma bagunça na sociedade, nós vemos pessoas querendo apossar daquilo que elas não suaram para ter, sabe? Querendo roubar na força e na raça propriedades de pessoas que têm uma história por estar ali, sabe? Tá tudo invertido. Não sei falar de política com você, porque eu nem política eu entendo. Eu vejo a lama que corre solta nas internet da vida, né? Nas plataformas sujas da vida. Então, para você que é novinha, para você que eu não sei quantos anos as pessoas tem as pessoas que me veem, mas eu acredito que são bem mais jovens do que eu.
Presta atenção, sabe? Essa bandalheira que a gente vê aí dessas velhas tirando a roupa, sensualizando na rede, não é a referência que eu tive de avós. Não é. E os meus netos jamais vão me ver dessa forma nas redes, sabe? Eu costumo falar de Jesus no YouTube, no Kawaii, TikTok eu desinstalei, tô quase desinstalando, vou desinstalar o Quai, porque não tem nada que presta ali, sabe? Eles mandam pra você uma série de, como que eu vou dizer? Uma série de dicas pra você colocar que você quer ver. Então eu coloco estilo, eu coloco sabe, comidas, tem várias variedades, né? Eu pulo todas as que são imorais, mas elas continuam chegando da mesma forma. E eu costumo dizer que meus olhos não é privada, nem meu ouvido é pinico, para ficar vendo essa lambaceira toda que o nosso país está vivendo. Sabe, eu temo muito, eu oro muito em favor dos meus netos, em favor dos seus filhos. Sabe, eu oro muito e peço a Deus que tenha misericórdia do nosso país, que está descambando cada vez mais para um precipício. E a Bíblia me diz que o diabo, sabe, ele se transforma em anjo de luz para confundir até os próprios escolhidos. O que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas falando de uma série de facilidades para você seguir Jesus. Que se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você dá 10.000, você vai ganhar 100.000. Se você dá, sabe? O Senhor não está preocupado com o seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando a respeito de dízimo, não. Dízimo é um mandamento, sabe? É um mandamento, tem um monte de gente aí abrindo a boca. Eu não dou a mão, eu não ando de mão dada com aquilo que a Bíblia condena. Mas de forma nenhuma, entendeu? De forma nenhuma. Eu sou totalmente contra aquilo que a Bíblia é contra, entendeu? Sou totalmente contra, sabe? Esse amor lascivo, esse amor profano, esse tal de... essa prostituição que nós estamos vivendo hoje, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor da vida, sabe? Eu sou a favor da vida. Se não quer que um bebê não nasça, entendeu? Tem várias formas de evitar. Para de deitar com vagabundo, entendeu? Se não quer trazer uma criança ao mundo, hoje, gente, eu vou fazer uma miscelânea em todos os aspectos, sabe? Porque eu já vivi todos os aspectos da minha vida, né? E já convivi com muita gente. Aqui, atrás do meu corredor, morou uma vez um rapaz que se dizia homossexual. Eu tinha muito desentendimento com ele. Por ele ser homossexual, não. Por ele ser da macumba e chegava meia-noite, ele começava a bater tambor, era como se estivesse batendo no meu quarto. Sabe, porque a distância, o meu corredor com a distância do barracão dele que fizeram colado no meu muro, é menos de 1,5 metro. Então, aquela ladainha, aquela chamação de demônios, entrava tudo para dentro do meu quarto. Então, eu tive muito desentendimento com ele. Mas também eu peguei e o levei para a igreja. Você entendeu? Para tirar o espírito dele, para fazer ele voltar a ser homem. Não, homem ele era. Ele tinha órgãos genitais, sabe? Ele era um homem, não tinha nada disso. Eu nasci no corpo errado. Ele simplesmente queria ser mulher. Um dia ele bateu aqui na minha casa e disse para mim: Helena, eu tô com muito enjoo porque eu tô grávida. Falei com ele: fica esperto, meu filho. Desde quando que homem fica grávido? Aí você vai falar comigo: não, mas eu vejo no Kawaii homem grávido de barba e tudo. Olha, aquilo era mulher que disse que era homem, que ficou com... Aí disse que era homem, ficou com um homem que se dizia mulher e se engravidaram. Entendeu? É isso que nós temos que entender, sabe? O pecado jaz à porta, sabe?
Eu fiz uma postagem no Instagram. O Instagram é de boa. Eu não tenho seguidores, nem peço seguidores, e lá eu posto o que eu quero, entendeu? Então, eu postei a respeito de que como que tá para ser, como que tá para ser as nossas vidas, né? Como que a gente vai criar filhos nos dias de hoje? Como que vai ser? Sabe? E eu lembro que a minha filha pegou o telefone, mamãe, isso da cadeia. Oi, eu não sou melhor do que Paulo e Silas, do que Pedro, do que João, que foi jogado vivo num caldeirão de azeite fervendo. Não sou melhor, não. Se for para ser presa e morrer por amor à palavra de Deus, eu faço isso com honra, sabe? Ele me salvou. Ele restaurou a família da minha mãe, a minha família na época, sabe? Ele mudou a vida do meu pai. Quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou, ele fechou todas as lacunas. E se porventura você tem dúvida do que Jesus pode fazer na sua vida, na vida da sua família, faz um voto com ele, sabe? Faz um tete a tete com ele. E ele vai chegar até você e vai mudar a sua situação e vai mudar tudo ao seu redor, sabe? Porque ele disse, filho meu, dá-me o teu coração. Mas também ele disse, fazei prova de mim, porque eu sou bom. Isso não vale só para dízimo e oferta, não. É em todos os sentidos, sabe? Se alguma coisa na sua vida vai mal, se os seus relacionamentos estão quebrados, sabe? Seja você luz, seja você sal que a sua casa precisa, né? E a gente fica tão focado em ser luz do mundo e sal da terra lá fora e esquecemos que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo dentro da nossa casa, sabe? Se porventura a gente está passando por alguma dificuldade, não adianta brigar, não adianta cansar de falar, sabe? Fecha a boca, coloca nas mãos do Senhor e deixa Deus dirigir a sua vida. Ele quer dirigir a sua vida, sabe? Ele quer fazer morada permanente na minha e na sua vida. E eu quero dizer para você, servir Jesus é muito bom, sabe? Renunciar ao pecado, sabe, por amor a Cristo, não é difícil. Não é difícil. As pessoas que ficam ali falando que não tem jeito, que não sei o quê, é porque não entregou a sua vida 100% para o Senhor Jesus. E mais uma vez eu volto a dizer, isso não quer dizer que você tenha que trocar de religião. Você precisa de conhecer Jesus. E conhecendo Jesus você vai ver, sabe, os pós e os contras de tudo que está errado na sua e na minha vida. Então eu volto a dizer para você que está daí do outro lado, eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele continua o mesmo, ele será o mesmo ontem, hoje e amanhã, sabe? Ele é o mesmo, ele não muda, eu mudo. Eu tenho uma opinião hoje, amanhã eu posso mudar de opinião. Eu tenho um pensamento, amanhã eu posso pensar diferente, mas o Senhor Deus não é assim. Ele não muda, ele é imutável, sabe? O seu amor é tremendo. Deus é amor, sabe? É muito bom saber que Deus é amor. Mas você precisa entender também que ele é fogo consumidor, entendeu? É isso que nós temos que pôr na cabeça. As pessoas estão fazendo uma anarquia, né? As pessoas estão no mais baixo do baixo. Se você quer saber o que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando estava na situação que o Brasil está hoje, você vai ver que o pecado não compensa. O pecado não compensa. Que ser íntegra, entendeu? Que ser temente a Deus, que ter princípios, sabe? Que ser exemplo traz bênção para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, gente,
O que eu digo para você, o que eu falo para as minhas filhas, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, sabe? Nós devemos abrir os olhos enquanto é tempo, porque vai chegar o dia que o Senhor vai vir. Não vai vir mais para morrer na cruz por mim, por você. Não vai vir mais para carregar as nossas enfermidades, os nossos pecados. Não, ele vai vir como juiz. E como juiz, sabe? Como juiz, como justo juiz, ele vai vir para separar os bodes das ovelhas. Sabe? E não vai adiantar eu dizer, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu falei línguas estranhas, Senhor, eu preguei a tua palavra. E viver de conforme com esse mundo, sabe? Eu acho totalmente errado uma pessoa que se diz servo do Senhor, sabe? Que serve ao Senhor, sabe, transitar entre o mundo e entre o santo e o profano, sabe? Isso não cola. Isso não cola. Entendeu? Se todas as pessoas que me conhecem ao longo desses 63 anos, né? Vamos tirar 3 anos para lá, que de 4 anos para cima eu tenho muitas lembranças, sabe? Nesses anos todos que eu me entendo por gente, eu sou a mesma pessoa. A mesma pessoa. Pecado é pecado. Eu não vou dizer para você que eu vivo em santidade. Ó, Santa Helena, não. Eu erro, eu tenho falhas, sabe? Eu tenho raiva às vezes, sabe? Muitas vezes eu tenho que me pegar e falar comigo, escuta, vamos orar para fulano. Não adianta você ficar pensando mal a respeito de fulano, de Beltrano, não. Vamos orar para ele. Eu acredito que esse fracasso que nós estamos vivendo em todas as áreas do nosso país é uma resposta de Deus para desenvolver em nós o amor pelo inimigo. Entendeu? Porque a Bíblia fala, sabe, que todo governo ele é colocado por Deus. Ah, Helena, você quer dizer é colocado por Deus, então nós devemos respeitar. Às vezes me dá uma ojeriza tão grande, sabe? E eu quero gritar contra. Eu quero falar contra, né? E muitas vezes eu até falo, né? Mas depois eu tenho que ir para um canto pedir a Deus perdão porque eu falei. Sabe? Porque a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, entendeu? Então nós temos que orar para tudo isso que está acontecendo no nosso país. Nós temos que orar pela adversidade que bate à nossa porta. Nós temos que orar porque um governo justo nós vamos ter só quando estivermos com Jesus. Enquanto aqui nós vamos ter ímpios governando. Nós vamos ter pessoas sem temor de Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas perversas, pessoas más, pessoas com uma conduta horrível, sabe? E você vai ter que olhar para aquilo e você vai ter que pedir a Deus, aumenta a minha dose de amor para orar para tal pessoa. Precisamos orar pela presidência do nosso país, sabe? E repreender todos os dias os demônios que estão assentados lá, porque isso interfere na nossa vida aqui, né? Mas eu quero dizer para você que em todos os anos da minha vida eu comecei a votar com 18 anos de idade, naquela época com 18 anos, então eu passei por muitos governos, né? Por muitos governos ruins, a maioria ruins, sabe? Corruptos, sabe? Sem caráter. Então, veja bem, eu já vivi na pele aqui na minha cidade um prefeito ruim, mas em
todos esses tempos, o Senhor nunca me desamparou, nunca nos desamparou, sabe? Mais uma vez eu volto a dizer, quando nós construímos essa casa, o saco de cimento, né, subia todo final de semana, o saco de cimento subia. E a gente levantando essa casa, sem dinheiro nenhum, sem reserva nenhuma. Sabe como essa casa foi erguida? Com oração. Eu subia pra cá com uma barrigona de 8 meses, sabe, um morro íngreme assim. Eu subia para trazer marmita pro meu marido que trabalhava sozinho. Ele construiu essa casa sozinho. A única coisa que ele colocou aqui foi um lajista para bater a laje, o qual fez a maior sujeira com a laje. Sabe, a laje foi mal feita, era tempo de chuva, né? Dia 5 de março fez 31 anos que eu moro aqui, nessa casa. Então a laje selou, porque a minha sala é comprida, era compridona. Meu marido teve que erguer uma parede no meio, uma meia paredinha no meio da sala, com uma coluna para segurar a laje, sabe? Tempos de chuva, chovia mais na minha sala do que no tempo. De tão mal feita que foi a laje, que ele empreitou para outra pessoa fazer, porque ele não podia, né? Ele tinha que trabalhar para comprar os material. Então, né, como ele é construtor, ele empreitou essa casa para outra pessoa, e a pessoa fez uma sujeira tremenda aqui na minha casa. Mas com o passar dos anos nós fomos orando, eu mudei para essa casa só no tijolo, sem porta, sem janela, com 2 crianças pequenas, né? A Lauren tava para fazer 7 meses, né? Eu mudei para cá. E nós ficamos anos assim, sabe? Aí comprava uma porta, comprava, sabe? A minha casa é feita toda com... na minha casa ainda tem janelas antigas, sabe? Portas antigas, porque agora a moda é o tal do blindex, né? Graças a Deus que aqui é tudo janela de persiana veneziana, um troço assim, desses alumínio, mas não é esses alumínio de hoje não, que trem inoxidável, fraquinho não. Sabe, eu amo cada canto da minha casa. Não é uma big casa, mas é a minha casa que Deus me deu para me morar no tempo em que não tínhamos condição para nada, num governo ruim, né? Na época da pandemia, onde muitas pessoas ficaram em casa, meu marido não perdeu um dia de serviço. Um dia de serviço. O Senhor supriu todas as nossas necessidades, sabe? Água, luz. Porque aqui na minha cidade é assim, se você atrasar a luz, eles trepam em cima do poste e cortam ela sem te dar aviso, sem nada. Você entendeu? Então, assim, eu vejo a mão do Senhor na minha vida, na minha casa, todos os dias. Porque todos os dias que eu levanto, eu falo, Senhor, guarda a minha casa, guarda o meu esposo, guarda os meus filhos, guarda os meus netos, né? Eu tive o prazer, até hoje, de ser a avó do Caleb e do Heitor. Sei que mais netos virão aí, mas por enquanto eu só tenho 2 netos, né? Que são a razão da minha vida. E quando eles estão aqui, eu inculco na mente deles, sabe? O valor que tem uma família. O valor que tem um filho respeitar pai e mãe. E respeitar os mais velhos, sabe? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. A Bíblia fala que como o homem imagina, ele é. Então, se você imagina que você é uma pessoa frustrada, que você é uma pessoa sem eira nem beira, que você é um ó coitadinho de mim, é assim que as pessoas vão enxergar você. É dessa forma que elas vão olhar para você. Mas se você entender que você foi feito para que o reino de Deus habite dentro de você, e aonde você chegar, o reino de Deus chega junto com você, você será a mais feliz das criaturas, não importa que situação você esteja enfrentando.
sabe? Então, quando eu chego nos lugares, eu falo, o reino de Deus chegou comigo. Agrado a todos? Claro que não. Claro que não, sabe? Claro que não. Eu sou de falar na lata da pessoa aquilo que muitas vezes ela não está nem preparada para ouvir. Se me perguntar, eu não sou de ficar rodeando. Eu não sou de ficar, sabe? Só porque, mas, né? Eu não posso. Eu falo aquilo que eu sei, que eu conheço, a verdade da palavra. Então presta atenção. Você é aquilo que você quiser ser. Você pode ser o maior fracasso ou você pode ser a maior vitória. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, que maravilha essa mulher. Que interessante é esse homem, sabe? Que homem de princípios, que mulher de valor, sabe? E é assim que nós devemos. O Senhor nos colocou nessa terra, o Senhor te colocou nessa família que você tem para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. Eu lembro que eu era pequena numa família desajustada, de briga, de cachaça, de fumo, de uma série de coisas, de palavrões, né? De palavrões, de boca suja, de aqueles palavrão mais horrível. Eu lembro, eu com 9 anos, eu pensava, eu não quero ser desse jeito, eu não quero. Aí eu encontrei Jesus. Toda minha vida mudou. E a da minha família também. Aonde Deus chega, Ele muda tudo. Ele muda tudo, é só você olhar. Quando Jesus encontrou com a mulher no poço de Jacó, Ele se revelou para ela e ela experimentou da água viva, sabe? Que faz tudo novo de novo. Quando Ele chegou até onde Lázaro estava enterrado, já havia 4 dias, já cheirava mal, não tinha mais jeito. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Quando ele estava naquele velório, ele disse, Talita cumi, menina levanta, né? E a menina levantou. Quando o cego gritava por ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo dizia para aquele cego, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. Mas ele continuou gritando e ele viu. E ele foi curado. Quando aquele paralítico estava ali no tanque de Betesda e não tinha ninguém para levar até as águas do tanque de Betesda, porque o anjo vinha e movimentava as águas, aqueles que pulavam primeiro eram sarados. Mas como que aquele paralítico ia conseguir andar até lá? Ele era paralítico, então levavam ele ali e deixavam ele ali só para ver a cura dos outros. Então ele estava ali anos, né? Muitos anos, já era um homem adulto e viu milagres de muitas pessoas, mas ele não conseguia chegar até lá, porque ele era paralítico. Jesus entra no local, pega a tua cama e anda, sabe? Mas para ele sair, ele precisou levar a cama, porque a cama significava o milagre que tinha acontecido com ele, sem ele precisar entrar no tanque de Betesda. Então, gente, aonde Jesus entra, algo acontece. Se você chamar Jesus agora para sua vida, o milagre vai acontecer do alto da sua cabeça, à ponta dos seus pés. Sabe, ele cura a dor do seu corpo. Ele cura as enfermidades que você faz uma série de checagens e não chega a lugar nenhum. Ele cura ela. Ele dá força nos seus membros. Ele revigora a sua alma. É isso que eu tenho para dizer para você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Vamos fazer tudo novo de novo? Um beijão, até o próximo encontro.